Insights, o podcast do Bradesco. Até muito pouco tempo atrás, existia uma palavra chamada eletrificação. Isso foi atualizado. Nós temos que falar em descarbonização. Por quê? Se você pega um poste elétrico rodando eventualmente na Europa, onde se queima carvão para fazer energia elétrica, então, assim, a eletrificação não resolveu o problema da descarbonização, né? Nós estamos predominantemente ou quase exclusivamente na região do agro. É a região que mais cresce no Brasil, é a região que mais cresceu no Brasil nos últimos 30 anos, é a região que está até nas brincadeiras, condenada a crescer mais nos próximos 30 anos. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Poliana Simas e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Insight de hoje traz uma potência da região Centro-Oeste, atuando amplamente no varejo há 52 anos. O grupo é composto por uma das maiores redes de concessionárias do Brasil, comercializando em média 80 mil veículos por ano. Além disso, desde 2013, atua no planejamento, desenvolvimento, comercialização e gestão de shopping centers. Vamos conversar hoje com Fernando Maia, chairman do Grupo Saga. Fernando, obrigada por participar conosco do Insights. Eu quem agradeço o convite de vocês. O banco é nosso parceiro de longa data, nós temos muitos amigos aqui, agradecer o Emerson também, tá? E essa troca de ideias é sempre muito produtiva para nós. Muito obrigada, Fernando. Também está conosco o superintendente executivo do Bradesco Corporate, Emerson Krubinic. Emerson, um prazer estar contigo aqui hoje também. Seja bem-vindo. Obrigado, Poliana. Sempre um prazer a gente estar aqui de novo no Insights. E, Fernando, obrigado pela sua presença. Certamente nós vamos aprender muito com você aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Vamos começar entendendo um pouco da história do grupo, conhecendo onde vocês atuam, quais os setores, quais estados, como que vocês estão posicionados. A gente está super curioso para saber esses detalhes. Bom, acho que para entender isso bem, nós temos que voltar no início da década de 70. Meu avô era um usineiro no interior de Minas, faleceu em 1973. E naquele momento, a família muito grande, que era originária do agronegócio a vida toda, meu avô já estava no ramo há mais de 50 anos, então foi um caminho natural, depois da morte do meu avô, nós partimos para uma região que trouxesse novas oportunidades, porque a família era muito grande, eram 12 filhos, né? Então, o racional naquele momento, e isso aconteceu com muitos mineiros, com paulistas, né? O pessoal do Sul ia mais para o Mato Grosso, mas mineiros e paulistas iam muito para Goiás. E o racional era 1 hectare de terra no interior de Minas, adquiria cerca de 10 a 15 hectares brutos no interior de Goiás. Então, era uma marcha para o oeste, né? Até interessante que o nome Saga, ele vem dentro desse contexto. Não fomos nós quem fundamos a empresa tinha 2 anos quando nós assumimos. Mudando para Goiás, nós começamos na área de pecuária, fomos convidados dali a 1 ano e pouco para integrarmos o capital da Saga, que naquele momento era apenas uma revenda Volkswagen de pequeno porte, iniciando as suas atividades, né? Mas o que era mais importante, que estava no nosso DNA e que estava no DNA da região, né? Que é a visão, o comportamento e das pessoas que vivem o agronegócio, aquela cultura, nós tínhamos isso na raiz. E aí foi um encontro maravilhoso, foi um encontro natural, tá? Então, nesses 50 anos, esse ano, né, com 52 anos,
Nós, durante muito tempo, e naquela época também era uma questão específica do setor, se você era Volkswagen, era só aquela marca. Se você era GM, só aquela marca e assim sucessivamente, né? Nós, durante 28 anos, representamos apenas a marca Volkswagen, né? Então, o grupo teve um crescimento orgânico durante 28 anos, né? Mas limitado pela cultura de se representar apenas uma marca. E aí os tempos passaram, o comportamento do setor mudou, a prática do setor mudou, e daí nós, então, nesses 24 últimos anos, que é de 2000 para cá, aí nós tivemos um crescimento, vamos dizer assim, explosivo, né? Nós somos um grupo de varejo, nós somos bem umbigo no balcão, tá certo? Com 2 vetores de negócios, né, bem definidos. Um na cadeia automotiva, que é dirigida pelo meu irmão Sérgio Maia e pelo meu primo Evandro Maia, e outro na área de malls, que é dirigida por mim, porque eu tenho uma história, depois eu vou contar mais adiante, eu tenho uma história de real estate, tá? Tenho uma experiência grande de real estate. Nesse processo, a cadeia automotiva, hoje nós somos 20 marcas representadas, né? E crescendo, porque o mercado está numa ebulição grande, novas oportunidades, o mercado automotivo mundial está crescendo muito, né? Assim, nas diversificações, nas opções, e a gente trabalha todo o ecossistema dessa cadeia produtiva, que também vai ser detalhado mais adiante, ou seja, na cadeia da mobilidade. Do outro lado, nós temos... Desculpa, antes de falar do outro, nessas 20 marcas são cerca de 100 lojas hoje, sendo 65 de marcas de veículos novos e 35 de seminovos, que é um projeto também que eu vou detalhar mais adiante, que é o primeira mão, que é ultra tecnologia, é uma revolução que está acontecendo, né? Então nós estamos apostando muito nesse projeto, né? E tudo que vem, que deriva disso. Do outro lado, na área de malls, que tem um perfil real estate, mas que também é varejo, ou seja, tem tudo a ver com o nosso DNA. O grupo, direta e indiretamente, tem participação em 6 shopping centers, tá certo? Com a marca Saga Malls, tá? E até o banco tem nos apoiado muito nesse segmento, a gente é grande parceiro, né? E como toda a região do Centro-Oeste, né, tá certo? Essa área também está desenvolvendo. Eu falei aqui de negócio e tem uma outra coisa importante que norteia a nossa atuação, que não é algo escrito na pedra, mas é algo assim praticado assim, quase sem nenhuma exceção. Ou seja, nós estamos predominantemente ou quase exclusivamente na região do agro. É a região que mais cresce no Brasil, é a região que mais cresceu no Brasil nos últimos 30 anos, é a região que está até nas brincadeiras, condenada a crescer mais nos próximos 30 anos por uma série de motivos que hoje é mais óbvio, né? Então esse, né? E nesse contexto, nós temos cerca de 4.500 colaboradores, né? Então, acho que isso é um pouco da visão do grupo. Aproveitando o gancho que você está contando a história aí das concessionárias, em que momento e qual é a razão de vocês terem entrado na operação de malls? Bom, é uma história interessante. Quando eu tinha 24 anos, o meu pai me incentivou a sair da empresa porque ele estava na plenitude né? Eu sou o mais velho lá na minha família, ele estava na plenitude da saúde, da disposição e me incentivou
por que o mercado imobiliário na região. Hoje, Goiânia é o segundo mercado imobiliário do Brasil, em números absolutos, né? Nós não estamos falando, só perde para São Paulo. E naquele momento houve uma explosão grande. Eu fui incentivado até porque, olha, eu tinha feito engenharia civil, né? Não tinha problema nenhum, não tinha incompatibilidade nenhuma de estar na revenda, mas era um negócio que ainda era de porte relativamente pequeno. E aí eu saí, mas com o eventual, caso não dê certo, as portas estão abertas, porque, né? E foi uma experiência maravilhosa também, que lá na frente a gente pode detalhar, né? Tudo por culpa do Centro-Oeste, o Everson. Legal. Vocês têm, a gente acompanha há bastante tempo, né, a história do grupo, e vocês vêm num processo bastante avançado de governança, né? Em que momento vocês decidiram isso? Como funciona a governança da companhia, do grupo? Bom, nós somos uma empresa familiar com 4 holdings familiares, todas da família Maia. No início não era, com o passar dos anos isso foi se ajustando, vamos dizer assim, e nós fomos passo a passo criando uma cultura, ou seja, essas 4 holdings são detentoras das ações da Saga Participações, que por sua vez é detentora da Saga Brasil, que é do ramo automotivo, e da Saga Malls, que é da área de real estate, e nós fomos passo a passo desenvolvendo isso. Eu diria que foi algo de um desenvolvimento natural, onde fundamentalmente nós temos conselheiro independente, nós temos as regras de governança de uma empresa madura, onde os 4 sócios ou as 4 holdings se relacionam, e principalmente uma filosofia muito interessante: o indivíduo não tem nenhuma preponderância sobre o coletivo. Eu dou um exemplo. Eu faço parte da holding que é oriunda do meu pai, porque toda a primeira geração do grupo já é falecida, né? E se eu quiser ou comprar ações ou vender ações, todo o processo inicialmente passa pela holding da minha família e as demais famílias igualmente. Então, nós temos a governança rígida, vamos dizer assim, em cada holding e delas entre si, né? Isso fez com que a gente crescesse de uma maneira saudável, porque fruto da experiência, isso aí é um legado do nosso líder maior, que foi o meu pai, né? A gente vê a grande dificuldade das empresas familiares quando crescem é a desunião, né? E é a incompatibilidade, né? Então, nós fizemos no longo prazo esse ajuste e sempre com uma responsabilidade, vamos dizer assim, fiscal, né? Com a distribuição de dividendos, ou seja, o acionista precisa de dinheiro no bolso dentro das possibilidades da empresa e de regras bem definidas de comportamento. Além disso, aliado à cultura que nós herdamos aí dos nossos pais, né, da primeira geração, nós tivemos êxito em levar isso adiante. Isso persiste. E eu diria que é um dos segredos do grupo. A boa governança é o que está escrito, é o que garante a perpetuidade de uma boa companhia, né, Fernando? Exatamente. Esse aspecto que você comentou, ele é super importante, Fernando, porque é justamente a governança que permite que as empresas alcancem o centenário, que é algo tão difícil quando tem que lidar no dia a dia com essa transmissão geracional, que envolve ali não só uma preparação robusta, como regras claras, uma comunicação transparente e eficiente. Vocês já estão na 2ª geração trilhando um caminho de tanto sucesso. Como que vocês olham como 2ª geração o momento atual de vocês hoje na preparação desses sucessores? Hoje nós temos até, algo, vamos dizer assim, informal, mas nós criamos um Conselho Júnior. O Conselho Júnior, isso é muito mais uma nomenclatura, mas os membros da 3ª geração estão sendo já preparados para
no mínimo, serem ótimos acionistas. Você vê no projeto pessoal de vidas de cada um, tem gente que vai querer ficar na empresa, tem gente que não vai querer, isso depende da habilidade individual de cada um, mas estão todos sendo preparados já com processo de formação. Eu diria que esse processo agora está numa evolução grande, mais adiante a gente vai até já isso virar à tona, porque que é um projeto extremamente estratégico, né, dentro do grupo. O fato é que existem cerca de 12 membros da terceira geração já conhecendo o negócio, né, e muito mais engajados, aprendendo, buscando aquela experiência lá do meu avô. Então, trazendo todo esse, né, porque nós sempre fomos muito mão na massa, nós sempre fomos muito na frente da operação. Essa é uma característica do grupo, né? Então, esse na minha área, o principal projeto que eu toco hoje do ponto de vista estratégico, de estimular essa terceira geração. Fantástico. A propriedade, ela traz uma responsabilidade e que bom que vocês já estão tão avançados nessa preparação desses sucessores para se comportarem como bons acionistas. Né? Isso é fantástico. A gente espera esse centenário daqui a alguns anos. Fernando, você falou, né, o Centro-Oeste está fadado ao sucesso, né, e certamente vocês têm acompanhado com todo esse tempo, toda essa história, essa trajetória da região. Para onde vai, né? Qual é voltando aqui, principalmente no braço de concessionárias, quais os planos de expansão e de crescimento da rede, das marcas, das bandeiras, enfim? Emerson, como eu disse anteriormente, nós tivemos um crescimento explosivo nesses últimos 25 anos. Nós passamos de 2 lojas, 3 lojas, para 100, né? E ainda estamos crescendo. No momento, a visão a gente sabe que o mercado vai se consolidar, mas nós estamos num crescimento orgânico. Eu não sei se pode ser chamado exatamente de orgânico, porque mas ele não é algo exponencial. Nesse momento, ele é mais de consolidação. Então, a gente está nessa visão de crescimento orgânico, olhando as novas oportunidades, mas eu lhe diria, se você me oferecer uma oportunidade em São Paulo e outra na região do agro, a nossa tendência, até cultural, né, é de olhar mais para a região do agro. Por quê? A gente conhece o cliente, a cultura do cliente, a gente sabe lidar, né? Isso você não aprende do dia para a noite. Nós temos um network na região muito grande. Ou seja, não está fora de cogitação uma expansão mais agressiva, mas não é a nossa prioridade hoje, mesmo porque o nosso crescimento sustentado, ele continua muito forte, tá? A gente pode até falar daqui um pouco sobre, porque isso tem a ver com os novos posicionamentos da indústria e das montadoras por consequência. Perfeito. Mas se a gente falar ali o Mapitoba e o Pará, é um caminho para onde está indo o agro, né? Certo. Podemos olhar lá. É o nosso caminho natural. Interessante que você vê o que existia. Tem algo que é um divisor de águas na história desse país recente. Chama-se Embrapa, né? Então, perfeito. Alisson Paulinelli, até que eu conheci, que é um ilustre mineiro, né? As terras eram destinadas à pecuária. Então, é até intuitivo, não precisa de ser um economista bem informado para entender que o que movimenta 1 hectare de pecuária vis-à-vis 1 hectare de agricultura, né? Quando isso é incorporado com alta tecnologia, como a gente está vendo hoje, né? Então, isso garante o crescimento explosivo dessa região. O que é melhor, na minha visão, nós estamos ainda no primeiro ciclo da transformação, que você sai da pecuária, né, que no futuro vai ser apenas intensiva, não tem
né? Perfeito, concordo. Para a agricultura, e no momento seguinte, que aí Goiás está um pouco na frente, porque está mais próximo dos mercados consumidores, no momento seguinte, a agroindústria, que aí você... Então, a gente tem visto cada coisa, cada empresa que, não é? E é muito interessante a gente ver o dinheiro mudar de mão, né? Essa explosão. Né? É a agregação do valor na commodities, né? A gente vê tanto no etanol de milho, como na agroindústria, que você tem falado, e em outros processos, né? E em variedade de opções, olhando agora para o mercado de veículos. A gente tem acompanhado o surgimento e o fortalecimento de modalidades como, por exemplo, a locação, a assinatura, e vocês têm o Sagamob. Então, a gente queria saber como que vocês enxergam o Sagamob, quais são as perspectivas de exploração desse mercado como tendência que veio para ficar. A gente queria ouvir um pouco sobre isso. Bom, Polly, antes disso, eu gostaria até de fazer uma reflexão que chega na resposta do que você está perguntando. Há 120 anos atrás, um sujeito chamado Henry Ford e outro chamado John D. Rockefeller falaram assim, olha, nós vamos investir todo o nosso capital, nossa influência, o nosso dinheiro, né, isso no início do século XX, em um carro a combustão. Né? Isso foi um padrão que durou 100 anos, né? E ou seja, então o carro a combustão, né? Até que ele começou a se tornar, que a gente está vendo aqui, infelizmente, tragédias ambientais, né, no mundo inteiro, começou a se tornar inviável sob esse ponto de vista, e aí, naturalmente, o mundo começa a mudar. Né? O mundo começa a mudar em dois grandes vetores. Um, no comportamento do consumidor, que o consumidor mais novo, essa geração mais nova, principalmente, pensa diferente, né? E aí eu vou abordar isso daqui a pouco. E nas modalidades tecnológicas de oferta de produtos. Né? Então, do lado do comportamento do consumidor, nós temos geração mais nova, não tem aquele sentido de propriedade. Ele tem muito mais um senso de viver experiências. Né? Essa geração mais nova, ela, então, ter ou não ter o carro não faz diferença. Então, a assinatura é um deles, que é, no caso da Sagamob. É um mercado já bastante difundido, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. No Brasil, eu diria que é um segmento muito sensível à taxa de juros, porque no fim do dia, né, então o cliente ele é atraído pela gama de serviços que é prestado a ele, não tem que se preocupar com emplacamento, não tem que se preocupar com seguro, e já vem todo um acompanhamento das revisões do veículo, tudo para ele. Então, ele é atraído por esse serviço, não tem necessidade da propriedade, mas na hora da tomada da decisão, fala alto, tá certo? O custo financeiro da operação. Como o Brasil oscila a taxa real de juros para cima e para baixo, né? Nós tivemos Selic a 2% há não muito tempo, chegou a 14%, está voltando para 10%. Então, isso flutua tá certo? Com o sabor do custo financeiro. Mas, do ponto de vista da Saga, nunca deixar de atender o cliente. Ou seja, o cliente entrou lá, né? O desejo dele, né? Nós temos que ter aquele produto, tá certo? Que ele deseja, né? Nesse sentido, você vai me permitir esticar, né? Claro. E o que isso significa? A venda do veículo novo e agora com o seminovo, que a gente chama de primeira mão, que é um seminovo premium. A locação através da Sagamob, e aí interessante que a Sagamob, ele passa a ser o nosso maior supridor de veículos seminovos. Porque se você aluga, Emerson, um carro nosso por 1 ano ou por 2 anos, no contrato reza todo
todo o monitoramento daquele veículo. No fim do contrato, você ou vai comprar ou vai devolver esse carro, né? Tá certo? E aí, sabendo da história desse veículo, nós temos condições de fazer, né, uma segregação e pegar aquilo que é de melhor qualidade e colocar na bandeira primeira mão, que é um negócio muito interessante. Com certeza. Além disso, aí esticando, né, uma nova tendência de bicicletas, né? A gente está no Saga Move, que é principalmente nos grandes centros, isso é mega tendência. Hoje nós estamos importando com exclusividade para o Brasil as 3 marcas internacionais, a BMC, que é suíça, a GasGas e a Husqvarna, que são austríacas. Para se ter uma ideia da qualidade desses produtos, nós temos bicicletas na faixa de 40 a 150 mil reais. Nossa. Né? Onde você atua no mercado esportivo, no mercado do dia a dia e, fundamentalmente, vendendo ao cliente aquilo que ele procura, porque o cliente está mais consciente, ele quer dar a sua cota de responsabilidade social, né? Ou seja, eu tenho que imprimir menos carbono, né? O carbon footprint, né? Ele tem que reduzir. As pessoas estão cada vez mais conscientes disso. E aí o Grupo Saga está envolvido nesse processo também. Além de cuidar da própria saúde, né, Fernando? Bicicleta, a gente anda em São Paulo aqui. Eu, hoje de manhã, pedalei 45 minutos antes de vir para cá. Já dá mais energia para chegar. Melhor que eu, você está melhor que eu. Então, é muito bom. Bom, falando aí, aproveitando o gancho aí, né, das modalidades, falando de bicicleta, falando, né, de cuidados, a gente tem agora o carro elétrico e tem o carro híbrido, especificamente no Brasil também, entrando cada vez mais forte. Qual é a tendência para onde você vê os caminhos? Eu sei que vocês todos, né, você, o Sérgio, a família e o grupo tem viajado o mundo inteiro, inclusive vendo as tendências, né? E qual é a visão de vocês para o caminho da mobilidade, né, do automóvel, falando de Brasil? Acho que a primeira coisa interessante até muito pouco tempo atrás, existia uma palavra chamada eletrificação. Isso foi atualizado. Nós temos que falar em descarbonização. Por quê? Se você pega um Porsche elétrico rodando eventualmente na Europa, onde se queima carvão para fazer energia elétrica, então, assim, a eletrificação não resolveu o problema da descarbonização, né? E a descarbonização também ampliou-se um novo conceito, que é do poço ao posto, né? Do poço ao posto de abastecimento. E agora, mais recente, é do poço lá, seja de petróleo ou né, ou de biomassa ou de energia renovável, à roda, ao pneu. Ou seja, então você mede todo o impacto de carbono nesse processo. Então, tendo isso em vista, aquele padrão que a gente falou lá do Rockefeller e do Henry Ford, aquele padrão ele vai se dividir em vários, de acordo com a conveniência de cada região do planeta. Então, vamos pegar a China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Então, a China não conseguiu ainda descarbonizar, mas o primeiro movimento, com certeza, é de distribuir a poluição. Eu estive em Beijing, né, no final do ano passado e tinha ido há 10 anos antes. É impressionante como a cidade mudou, né? Antes você, às vezes, não via um palmo na frente do nariz de tanta poluição, de tanta poeira, aquela famosa inversão térmica que tem aqui em São Paulo no inverno. Então, agora a cidade está limpa, né? O principal motivo disso foi a retirada de grandes indústrias da periferia da cidade, né? E a eletrificação da frota de veículos. Então, naquele pedaço do mundo, é elétrico até pelas condições que eles têm. São grandes produtores de energia solar, de energia eólica e assim por diante. Vindo para o Brasil, adaptando, né? Hoje, a grande tendência antes da eletrificação ou antes do carro elétrico,
A grande tendência, o híbrido vai crescer muito, né? E agora, nós estávamos até conversando um pouco antes da abertura aqui, o etanol começa a ter um papel preponderante nesse híbrido. Hoje, dito pela Toyota, que é uma companhia muito boa em tecnologia, um carro híbrido a etanol emite menos carbono do que um elétrico em qualquer lugar do planeta Terra, tá? O etanol está se tornando cada vez mais carbono, cada vez emite menos carbono na cadeia, né? Porque ele tem aproveitamentos, aquela biomassa se alimenta, né, animais, ainda dá para geração de energia elétrica. Então, o etanol é visto hoje como uma energia cada vez mais limpa, né? Então, quando você tem um carro, e agora a BYD vai lançar no México a caminhonete híbrida, né, que roda até 150 km no modo elétrico, e na combustão roda a etanol. Isso é uma revolução, principalmente naquele Brasil que, né, a gente fala tanto, né, que esse Brasil do agro, principalmente naquela região produtora. Isso passa a valer para tratores, isso passa a valer para caminhões, isso passa a valer para uma série de equipamentos, tá certo? O conceito vai se ampliando. Então, no Brasil, a gente vê essa tendência do híbrido com etanol. Uma outra grande tendência também que está nas ruas, e aí com um apelo muito grande nos grandes centros urbanos, e aí em função até da consciência do consumidor e da não poluição, né? É o carro elétrico, né? Mas predominantemente urbano, porque ainda a infraestrutura de postos elétricos, ela vai acontecer. À medida que ela vai acontecendo, isso vai se interiorizando, né? E nos grandes centros urbanos, principalmente para quem roda muito, carros de aplicativos, Brasília, por exemplo, que é uma cidade de grandes distâncias, né? A economia é impressionante. Você tem uma economia de 60%, 65% em relação a um carro a combustão, né? Então, o que nós estamos pesquisando muito, quais serão os grandes players mundiais que estarão na frente desse processo, porque nós não temos... Tem uma questão de responsabilidade para os próximos 50 anos nossos, né, Poli? Tá certo? De estarmos atualizados. Mais recentemente, nós fizemos uma parceria de porte com a BYD, né? Então, nessa tendência, né? O agro ajudando na sustentabilidade, porque o etanol de milho tem feito uma revolução dentro do país. Aliás, queria fazer um parênteses aqui. Nós fizemos o ano passado um podcast com a Impasa e conta a história do etanol de milho, quanto ele está contribuindo para esse processo, né? E hoje, 20% do etanol produzido no Brasil já vem do milho, principalmente lá do centro-oeste e do norte do país, né, Fernando? Então, tudo se comunica aqui dentro do agro. Impressionante. Com certeza. Deixa eu só complementar isso. Claro. Que o Emerson falou. Tem uma questão geopolítica extremamente importante, que 3 países que têm um grande interesse e que às vezes até falta uma competência nossa, que eu falo no Brasil, né? Às vezes o Itamaraty tem muito mais importância do que a gente imagina. O etanol se tornar uma commodity mundial é de grande interesse do Brasil através da cana-de-açúcar e do milho, dos Estados Unidos por causa do milho e da Índia por conta da cana-de-açúcar. Isso, mesmo que a duras penas, a gente vai ver isso acontecer num futuro não muito longe, né? Eu não tenho dúvida disso e daria aqui um outro podcast, porque eu acho sensacional, eu sou apaixonado por geopolítica e certamente isso aqui mostra a potência do que é esse país, né? Com certeza. E até aproveitando para comentar sobre responsabilidade social, a gente consegue perceber a preocupação do grupo tão forte, tão enraizada, com esse compromisso com a inovação, com a descarbonização, com o que tem de tecnologia mais disruptiva e que nos leva a um outro patamar de progresso
conciliando ali a preservação do meio ambiente. E eu sei que vocês têm um trabalho fantástico por meio do Instituto Saga, que é um braço filantrópico, uma iniciativa pensando justamente nesse legado social, nesse impacto social. Então, se você puder comentar um pouco com a gente como que funcionam as atividades do Instituto, um pouco sobre a história, né? Como que surgiu essa ideia de criar esse braço filantrópico para mergulhar mais a fundo nesses aspectos sociais, acho que vai ser bem bacana. Opa! Bom, o Instituto Saga é para a gente algo de orgulho, é algo de autoestima do nosso time de colaboradores, né? De autoestima dos acionistas, né? E que ele tem um senso de pertencimento muito grande. Eu diria que é uma revolução no modo de pensar de toda a companhia. Nesse contexto no social, o Instituto Saga entra com um foco maior na educação, ou seja, de apoiar centenas de entidades que prioritariamente, não exclusivamente, tá? Centenas de pequenas entidades que atuam na educação de crianças carentes, né? E uma boa parte do funding vem justamente do que a gente, vou dar um exemplo aqui, a gente tem milhões de litros de óleo das revisões que isso era jogado fora, né? Então, uma parte do funding do Instituto vem de resíduos líquidos ou sólidos que iam embora, que hoje a gente não deixa, né? Que a gente vende no mercado, né, ao preço do dia corrente, dinheiro esse integralmente, né, colocado a serviço desse processo, foco na educação e outras entidades filantrópicas. De outro lado, os acionistas fazem contribuição e os colaboradores também, né, dentro daquilo que, né, são estimulados a fazer essas colaborações. E o que é bacana é que isso vira um movimento já. A história do Rio Grande do Sul foi uma mobilização em todas as unidades da empresa, fizemos uma expressiva arrecadação de fundos extraordinária dos próprios colaboradores e dos acionistas, né? Então, assim, o que é muito, muito bom, a empresa se consolidando naquilo que ela tem que ser mesmo. A empresa é um ente social, né? A empresa é um ente de responsabilidade social. Dentro desses, só na área de automóvel, 4.500 colaboradores. Tá? Fantástico, Fernando. Fantástico. Um trabalho sensacional, porque vocês conseguiram conciliar o aspecto ambiental, né, fazendo esse reaproveitamento e a destinação correta de um resíduo que poderia causar ali um impacto negativo com o descarte incorreto, e isso acaba se tornando fonte de receita para a manutenção do aspecto social desenvolvido no Instituto. Então, parabéns por conseguir unir de uma forma tão completa e tão bonita esses dois mundos. E o melhor que está começando, assim, a gente nem começou, né? O Bradesco tem a fundação que é maravilhosa, né? Então, nosso instituto vai evoluir para algo como uma fundação, né? Espetáculo. Fantástico. Fernando, com relação ao shopping, só voltando um pouquinho nesse tema, a pandemia mudou tudo, né? O impacto foi grande em tudo, mas certamente nos shoppings foi um dos maiores impactos, né? Na mudança do modelo de negócios. Como foi, né, essa mudança? O que vocês fizeram para se adaptar e qual é o caminho dos shoppings no Brasil? Acho que essa pergunta é super importante para mim. Eu tive a sorte de ser presidente do Conselho Deliberativo da Abrace em plena pandemia. Em média, ficamos fechados 5 meses no ano de 2020, né? Inicialmente por 2, 3 meses, depois alternadamente, né? E isso abriu os olhos, né, para o repensar do negócio que já vinha acontecendo com as vendas online, né? Então, se a indústria já estava se movimentando,
esse processo se acelerou. E aí nós descobrimos uma coisa muito boa, que é o phygital, que é o físico mais o digital, né? Hoje, aquilo que é nesses momentos que acontecem as rupturas e que acontecem as mudanças de comportamento e que vêm as grandes ideias, né? Então, hoje a indústria, o digital não é inimigo, ele é um aliado se você souber utilizá-lo. Então, essa foi a primeira mudança comportamental, o pick-up, né? Você compra no site, pega na loja e tal. Outra mudança comportamental é que, como o varejo ele adquiriu outras formas, né? Então o shopping center hoje tem até varejo, né? A gente brinca, né? Tem até varejo. Isso aqui é uma piada que a gente faz internamente, porque hoje eu tenho, exemplificando lá no Shopping Várzea Grande, que o banco apoiou, né? E nos financiou até hoje. Hoje nós temos lá um hospital, nós temos um office que está em andamento, nós temos serviços públicos, serviços privados, gastronomia, né? Inclusive varejo, né? Muito lazer. Então, há uma fusão de uma série de outras atividades que fazem o shopping se consolidar como ente social. O shopping é aquela praça da cidade do interior de antigamente, aquele lugar de encontro, lugar de socialização e com várias atividades, principalmente, né, com a indústria de real estate, né? No shopping de Aparecida, num terreno do lado, nós vamos fazer lá 8, 10 prédios num futuro não muito longo, ou seja, passo a passo, né? Então, mudou o perfil do negócio e isso é bom porque dá resiliência e recorrência. Porque da recorrência, ele só é relevante se ele for recorrente. Então, eu vou no hospital, ele gera recorrência. Se eu vou no office, e assim por diante. Então, mudou completamente a indústria e eu acho que me sinto muito gratificado porque eu tive uma experiência muito positiva com o real estate. Isso está ajudando agora, porque isso está no meu sangue, né? No meu sangue, na minha formação. Sensacional. E essa analogia da praça é fantástica, né? Porque é muito mais fácil você marcar de encontrar uma pessoa no shopping, principalmente em grandes cidades ou em cidades menores que estão se desenvolvendo a partir de iniciativas como essa, do que nas praças, que já não é tão acessível como era no passado. Fantástico. Bom, estamos encerrando a nossa conversa e no Insights nós temos uma tradição de pedir aos nossos convidados uma dica cultural, um livro, um filme ou uma série que tenha inspirado ou causado impacto. Então, Fernando, qual que é a sua dica para nós hoje? Olha, bom, eu como empresário, né, assim, eu gosto de ler muita coisa direcionada, né, ao mundo dos negócios e tal, mas também gosto de, leio muito também de outros assuntos. Eu acho que 2 autores me motivaram muito, talvez pelo momento com que eu li. Então, do ponto de vista de executivo, de profissional, né, eu li já faz algum tempo, o Jack Welch, que era da GE, ele me motivou muito, que dificilmente nós vamos ver uma pessoa com uma capacidade de envolvimento. Existem vários outros, mas ler o Jack Welch, tem vários livros sobre ele, né? Assim, me influenciou muito durante muito tempo na tomada de decisões, no comportamento, nas atitudes perante os meus liderados, tá? Então né? Mas lógico, hoje tem os Jack Welch do momento, mas ele é um ícone, né? E do outro lado, tem um livro que me impressionou muito e que eu já o li de 2 anos para cá 3 vezes, né? Que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, né? Porque o Sapiens é um negócio de autoconhecimento, né? Me impressionou muito porque é como se fosse
tratado sociológico, você vai entendendo o ser humano de vários pontos de vista, em várias épocas da vida humana, e como esse comportamento, e foi uma leitura muito rica, porque a primeira vez que eu li, eu me surpreendi porque eu esperava uma coisa normal, e vi que era uma coisa revolucionária do ponto de vista do pensamento, né? E nas outras 2 vezes, aí de propósito, eu dei um espaço de 6 meses, né? Porque o livro é tão rico que aí você tem que ler homeopaticamente, né? Você vai lá, fala, opa, isso aqui, que coisa interessante e tal, etc. Então, o Sapiens acho que é muito mais. E porque eu, como CEO ou membro do conselho, né? CEO da Saga Malls, ou membro do conselho do grupo, no fundo, o sucesso é gente, né? E o Sapiens, como o livro diz, ele trata, né? Ele desvenda, ele trata muito do ser humano, de como somos, de como evoluímos. Então, isso é uma coisa que me impressionou. Obviamente que isso é algo da experiência e o gosto de cada um, tá? Mas acho que são leituras que que a gente não perde nada em ler. Com certeza, são leituras que nos transformam, e sempre quando a gente relê, aquele livro encontra uma nova versão de quem somos e contribui para que a gente continue se transformando naquela evolução que a gente deseja. Então, obrigada pelas dicas fantásticas. Agora você, Emerson, o que você recomenda para a gente hoje? Eu estou lendo agora um livro do Conrado Schlossauer, ele é PhD em psicologia, e chama-se Lifelong Learners. É sobre aprendizagem contínua numa abordagem muito menos do que é a história passiva, né, da educação tradicional, mas também uma abordagem ativa, de a gente ir atrás, né? E eu, como filho de professora, nunca parei de estudar, nem sistematicamente e nem nas aprendizagens normais. Então, esse livro, eu estou na metade dele, ele é apaixonante e só reforça, né, a minha visão da importância de você, como indivíduo, de continuar atualizado no mundo dinâmico, né, em constante mudança. A gente precisa acompanhar a evolução do que está acontecendo. E também eu como cidadão, porque eu entendo que só a educação muda um país, né, junto com a cultura, mas a educação ela é fundamental. Você pode fazer um monte de outras coisas, mas sem educação nós não vamos mudar um país. Então, eu sou sempre um defensor, né? Vem do berço a minha paixão pela educação. Fantástico, Emerson. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Tive o prazer de conversar com o chairman do Grupo Saga, Fernando Maia. Fernando, muito obrigada. Olha, eu quem agradeço o convite. Cada vez mais a nossa parceria com o banco se fortalece, né? E eventos, encontros como esses, né? Enriquecem, tá certo? Esse nosso relacionamento, essas nossas experiências. Eu só tenho a agradecer e me coloco à disposição, tá certo? Para uma outra oportunidade que se fizer necessário. Com certeza. Obrigada, Fernando. E Emerson, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite, para nós sempre é uma honra, e agradeço ao Fernando, e certamente, Fernando, a gente vai achar um tempo para você contar toda a tua história fora do Grupo Saga, que ela é bela, não deu tempo de a gente comentar aqui, né, com parcerias. Numa outra oportunidade a gente vai fazer isso, e realmente, assim, muita aprendizagem aqui hoje, de coisas incríveis, tanto do setor, né, automotivo, do agro e do real estate. Sensacional. Obrigado. O Insights está nas principais plataformas de streaming e nas redes sociais. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!